Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé, a certeza, a convicção de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e nos trouxe o que, irmão? Nos trouxe vida abundante, nos trouxe tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não vem da fé é pecado e o justo, irmão, o justo vive pela fé. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós somos instruídos, irmãos, a lançarmos sobre Jesus todas as preocupações, sobre o Senhor. Eu sei, querido, que numa situação extrema nem sempre é fácil, porque a nossa mente vaga, divulga, ela passeia por vários territórios, porém nós temos que lançar tudo sobre o Senhor num momento de grande pressão. A única forma de andarmos acima das circunstâncias e não sermos enterrados por ela. Então, aqui algumas instruções. Primeira coisa, manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Um exemplo: quanto mais nós olhamos para o problema, maior ele fica. Pedro olhava para Jesus e andou sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, afundou. O que Deus pode fazer, irmão? Todas as coisas são possíveis para Deus e tudo também é possível para você que crê, querido. Então, irmão, nós temos que reconhecer ainda que sem Ele nada podemos fazer, porém, com Ele somos mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, com Jesus é a certeza da vitória, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nele está escrito na carta aos Efésios: estamos acima de circunstâncias, não andamos de forma natural, mas no sobrenatural. Nunca diga, irmão, no seu coração que algo é maior do que Jesus. Nunca. Jesus sempre é maior. Ele transforma a água em vinho, ele acalma a tempestade e faz o impossível se tornar possível. Irmãos, vamos para a Bíblia. O tesouro, a preciosidade maior que Deus poderia nos deixar aqui no mundo é a Bíblia, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Isso aqui eu repito diariamente. Olha só o que ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Irmãos, olha só, isso aqui é uma ordem. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças, agradeçam por tudo. Irmão, os nossos olhos têm que estar realmente em Jesus. Ele fez o impossível, o inimaginável por nós, querido. Portanto, só aí já é um motivo de total alegria. E se surge uma doença? Eu vou dar glória a Deus pela doença, eu vou dar glória a Deus porque Ele é o Deus que cura. Se surge a doença, eu vou dar glória a Deus porque Ele me ama. Se surge uma doença, eu vou dar glória a Deus porque Ele é fiel, irmão. É isso que Ele está dizendo: alegrem-se sempre, confiem no Senhor. Reclamações, murmurações despertam o que? A ira de Deus. Por quê, irmão? Porque nós somos servos e Ele é o Senhor. Nunca Ele está fora da situação, nunca Ele está fora do controle, irmão. Deus é bom em todo tempo. Irmãos, o entendimento é o seguinte: Deus está sempre no controle. A certeza é a seguinte: Deus nunca nos abandonou, nunca me deixou, irmão. Portanto, antes de murmurar, antes de questionar, vamos para a Bíblia. O povo de Israel, quando atravessaram o Mar Vermelho, louvaram a Deus. Quando o Faraó foi destruído, louvaram a Deus. Porém, irmãos, em qualquer adversidade, murmuravam, reclamavam. É como dizer:
Deus, eu não gosto do que você está fazendo, eu faria diferente, eu posso fazer melhor. E despertavam sempre a ira do Senhor. Conclusão, irmão, foram destruídos. Irmão, agora vamos para o oposto. José. José era o filho mais novo de Jacó, irmão, o mais querido do pai. Vamos analisar a vida de José. Ele teve um sonho, Deus falou com ele através de um sonho, e ele contou aos seus irmãos, e estes lhe jogaram num poço, e depois o venderam como escravo. Foi para a casa de Potifar, onde servia como escravo há 10 anos. A mulher de Potifar passou a sediar José, e um dia, quando eles estavam sozinhos, ela tentou agarrá-lo, e olha o que esse homem disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Irmão, que coisa maravilhosa. Vamos pegar o que importa aqui desta questão. 10 anos como escravo, nenhuma promessa se cumpriu, pelo contrário, ele foi vendido como escravo, foi lançado num poço e agora estava sendo acusado, mas mesmo assim foi fiel. Ele não viu nada de Deus, mas se manteve fiel, irmão. Agora ele foge do pecado e é acusado do pecado que não cometeu. Vai para o calabouço, uma prisão que era uma cisterna. Uma cisterna, ela tem menos de 1,5 metro de altura, a pessoa não consegue ficar em pé, e todos os dias eles davam pão e água somente para mantê-lo vivo, para que ele não morresse e sofresse, tivesse aflição. Agora veja bem, depois de tudo isso, ele não vê um sinal das promessas de Deus, do sonho que Deus falou para ele não tem nada disso. Nesse calabouço surge um copeiro e um padeiro, e o que ele faz, irmão? Ele testemunha do Senhor. Que coisa maravilhosa, mesmo sem ver nada cumprido na vida dele, ele não tinha um sinal da presença de Deus, ele só confiava, então permaneceu fiel. E na Bíblia, irmão, nós não temos um relato, nunca murmurou, nunca reclamou, confiança absoluta. Vamos recapitular, irmão. 10 anos como escravo, seus irmãos usufruindo da sua herança, dado como morto, nunca questionou. Ele poderia dizer: mas eu não vi nada, Senhor, eu só fiz pregar a tua palavra, e olha o que está acontecendo comigo. Todo esse tempo eu preguei. É o que acontece com muitos de nós, irmãos. Na menor adversidade ou na maior tribulação, não importa, ele é fiel, irmão, ele permanece. Então, veja bem, nós sabemos o final de José. Ele foi governador sobre o Egito, porque nunca murmurou, nunca reclamou. Ser crente significa ser vitorioso, mas como eu digo, não confunda a aflição com a derrota. Permaneça firme na fé. O povo de Israel, quando Deus não fazia o que eles queriam naquela hora, reclamavam, queriam tudo ao mesmo tempo. Agora reclamavam. E nós, irmãos, eu já ouvi gente murmurar, sabe de quê? Porque queria um marido louro de olhos azuis. Veja bem, que insanidade diante do Senhor, irmão. Veja bem, a pessoa estava reclamando porque queria um marido louro de olhos azuis. É verdade, porém vamos para o que importa. José decidiu não se ofender, pois entendeu que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Ele mesmo disse: não foram vocês que me trouxeram para o Egito, mas Deus. E depois, irmão, sabe o que ele fez? Os abençoou. É o que Jesus nos ensinou a fazer, irmão. Abençoar e orar pelos inimigos e pelos aqueles que nos perseguem. Sabe por quê, irmão? A nossa luta sempre é seguida de vitória quando nos comportamos diante do Senhor com temor. Sabe o que significa temer a Deus? Não é ter medo de Deus, irmão. É obedecer a sua palavra. A gente obedece aquele que a gente conhece. Salmo 34, complementando o que está em Tessalonicenses. Olha o que o salmista fala: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
bendirei o Senhor em todo tempo, até na morte. Irmão, quem quer perder um ente querido? Ninguém. Conheço uma irmã que tinha um filho adolescente e ele teve um ataque cardíaco e morreu. Porém, queridos, como eu disse, Deus é bom em todo tempo, até na morte, sim. Depois esta irmã me contou, ela era viúva e tinha 5 filhos, este era o mais velho e ele já estava indo para o mundo, indo para festas, enfim, começava a se desviar da presença do Senhor. E esta mulher é uma viúva, ela será que teria condições de resgatar esse menino? Então, irmãos, Deus é bom em todo tempo. Esse jovem era salvo e talvez pudesse perder a sua salvação. Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos. Então o que que acontece? Ele recolhe antes e leva para a glória, irmão. Por mais que ocorra uma dor grande agora, ela pode ter a certeza que vai reencontrá-lo, porque vive o Senhor em cuja presença nós estamos, irmãos. Eu creio, irmão, que tudo tem um propósito e nós temos que entender, não murmurar e reclamar. Às vezes é uma prova, cara, para que nós venhamos a amadurecer. Às vezes é disciplina para nos ensinar. Deus disciplina aquele que ama, irmão. E às vezes é permissão de Deus. Irmão, conforme foi com Jó, como foi com Paulo. Vamos ver esta passagem em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse, a minha graça te basta. Então aqui, meu irmão, se você analisar, está o propósito para que ele não se ensoberbecesse. E um detalhe, veio um espinho na carne, um mensageiro de quem? Do inimigo. Permissão de Deus. Todo esse mal veio do inimigo, irmão. Agora, o que Paulo disse quando ele falou, a minha graça te basta? É como pessoas dizem, agora eu estou só Deus mesmo. Irmão, entenda que quando você fala só Deus, quando ele disse, a minha graça te basta, olha o que Paulo disse, resumindo, traduzindo, obrigado, Senhor. Esta graça é tudo que nós precisamos. Se a graça do Senhor me basta, para mim ela é mais que suficiente, irmão. Faça do agradecimento, irmão, um hábito na sua vida. Em tudo, nós sempre vamos ter um motivo para agradecer ao Senhor. Então eu vou agradecer porque a minha mãe está com câncer? Não, claro que não, irmão. Eu vou agradecer porque Ele é o Deus que cura, porque Ele levou as nossas enfermidades, porque pelas feridas dele nós fomos sarados. Eu vou agradecer porque Ele está comigo e eu sou crente e a oração da fé vai curar o enfermo, irmão. É fé, irmão, é confiança. Jamais eu iria perguntar, mas Senhor, eu faço isso. Não importa o que eu faço, irmão, é o que Jesus já fez. Foi Ele que levou as enfermidades, foi Ele que pagou alto preço. Portanto, eu sou agradecido a Ele em tudo e jamais entrego os pontos, porque pode vir o que for, Jesus é maior. Submissão, irmão, confiança. Imagine, a minha graça te basta. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Graça, sabe o que significa, irmão? É o poder. Pela graça nós somos salvos. Essa graça é a multiforme graça de Deus que é citada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Esta graça é salvadora, santificadora, fortalecedora, provedora. Irmão, é tudo que nós precisamos, é a graça de Deus. Se você orar, Senhor, derrama da tua graça, irmão, nós não podemos fazer nem ideia do que é isso. Este é o poder de Deus. Temos Cristo, temos tudo, irmão. Cristo é tudo em todos. Qual é a sua maior necessidade, irmão? Seja o que for, Jesus não só tem a resposta, como também está preparado para liberar a solução. Não há um problema no universo que Ele não tenha a solução, irmão. Por mais que você não veja uma saída, Ele é conhecido, irmão. Veja bem,
Ele é conhecido por dar soluções impossíveis a problemas impossíveis, a coisas, irmãos, que foram interceptadas pelo Espírito de Deus e foram impedidas de acontecer sem que nós sequer tivéssemos conhecimento daqueles fatos. Irmãos, são os livramentos que nós nem conhecemos, mas pela fé, quando eu creio que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor porque eu temo a Ele, acabou. Se tem o anjo comigo, irmão, o que vai me acontecer? Nunca, jamais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É pela fé, irmão. É crer no que está escrito, é agradecer pelo que está escrito no reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Aquilo que eu creio é o que eu tenho da parte de Deus. Se eu creio que Ele cura, verei a cura. Se eu creio que Ele guarda, tenho segurança. Se eu creio que Ele supre, não terei falta de nada, irmão. Satanás não tem direito de colocar em mim aquilo que Deus colocou sobre Jesus na cruz. A cruz é o centro, irmão. Temos que entender a obra do Calvário, entender aquilo que Jesus fez. Sabe por quem? Por nós. Não é da vontade do Pai que você tenha falta de nada. Diz nos Salmos: leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, veja bem, os que buscam o Senhor, bem, nenhum lhes faltará. Irmão, entendermos a obra redentora, as bênçãos redentoras que Jesus pagou em nosso favor, para podermos nos apropriar delas. É importante. O irmão disse para eu ir pregar numa igreja e me perguntou: irmão, o senhor vai continuar doando essas cestas básicas? Eu disse: irmão, eu vou, mas mais do que doar cestas básicas, vamos ensinar o povo, porque na cruz, irmão, na cruz até o meu velho homem, aquele rebelde, corrupto, pecador, foi crucificado. Na cruz, Jesus estava nu, com fome, com sede, necessitado. Na cruz, Jesus estava extremamente enfermo. Tudo o que Deus colocou sobre Jesus, eu tenho que dar glórias e não aceitar nada diferente do que foi colocado sobre ele, porque senão eu estou negando a fé. Vem a batalha, vem sim, mas eu volto à cruz. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, irmãos. A obra completa diz que Jesus foi castigado para que nós fôssemos perdoados. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos justificados. Foi feito enfermo para que nós fôssemos curados, irmão. Foi feito maldição para que nós sejamos abençoados. Ele foi feito miserável, irmão. Ele estava nu, com fome, com sede e necessitado. Tudo aquilo que Jesus passou, que cravou na cruz, que levou sobre si, é para que eu e tu não venhamos a passar por nada disso. Tudo que Deus fez cair sobre ele, irmão, é para que nós não venhamos a aceitar nada diferente. Foi alto preço, foi pelo sangue que nós fomos resgatados das mãos de Satanás para Deus. Nós não fomos resgatados das mãos do diabo para viver como um mendigo, em nenhum aspecto, mendigo espiritual, que não sabe se aproximar do Pai. Não, não. Agora nós temos um pastor, um provedor, nós temos um médico, Jesus e a cura, nós temos a vitória, a justiça, e Ele está sempre presente. Não aceite nada diferente disso, irmão. Creia dessa forma. Vem a aflição? Claro que vem, mas eu não aceito nada diferente do que Jesus pagou por mim na cruz. Querido, fique com essa palavra. É a palavra da fé que pregamos, é a vitória. Eu louvo a Deus porque eu sou salvo, tenho salvação. Isto é mais importante do que tudo. Porém, irmão, eu não abro mão de ver o inimigo sempre derrotado debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e esta já é a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus.
vida completou.